Olá, meninas e meninos também, não só meninas nos assistem, né? Vamos continuar a nossa série sobre amizade, amizades que nos formam. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas muito especiais aqui da nossa casa. Nicole Sugihara, esposa do nosso pastor Tiago. Oi, gente, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Quase co-host, né? Quase co-host, então. E a pastora Rebeca, nossa querida pastora e amiga do Relevância Alfa. Gente, uma alegria estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Bem-vinda, Rê. Bem-vindas. Bom, gente, no último episódio nós falamos um pouco sobre o valor das amizades e hoje a gente vai falar mais sobre amizades reais, né? Como construir amizades saudáveis, amizades bíblicas, né, cara? Quer puxar um pouquinho? As amizades femininas, né, elas são uma bênção, mas elas precisam de maturidade para serem saudáveis, né? A gente enfrenta desafios que só nós mulheres entendemos, inclusive nas amizades. Então a gente quer trazer um pouquinho de vida real, de amizade ao longo da vida, né? Cada uma compartilhar um pouco seus pensamentos. E começando assim, a gente queria ouvir de vocês, né? Vocês têm muitas amigas? Porque a gente até falou, né? Que amizades é mais, não com relação à quantidade, né? Mas sobre os bons e os poucos, né? Você considera uma pessoa de muitas amizades, Rê? Já me considerei de muitas amizades, mas acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai realmente aprendendo as boas e as poucas, né? E o quanto é saudável isso muitas vezes também a gente entender que existem estações na nossa vida, estações que a gente vai ter muitas amizades, outras estações vamos ter menos amizades, mas eu vejo muito cuidado de Deus na minha vida durante todas as fases mesmo de amizades, assim. Então, hoje me considero com poucas e boas amigas na minha vida mesmo. E você, Ni? Eu penso igual a Rê. Acho que quando a gente é mais nova, a gente até tem um leque maior assim, de amigas e pessoas com quem a gente convive. Mas com a maturidade, a gente vai realmente ficando mais íntima de poucas e aquelas amigas que realmente a gente pode contar e que a gente vai construindo algo realmente mais profundo, né? E o que faz uma amizade ser leve para vocês? Porque hoje em dia a gente tem essa visão, porque, né, estamos mais maduras, ficamos mais seletivas, né? E a amizade tem que ser leve na nossa vida, né? Não tem que ser um fardo ou algo que não nos acrescente, né? O que vocês consideram uma amizade leve? Olha, pensando aqui, eu acho que é uma amizade que não tem muita cobrança. É uma amizade que é compreensiva, que entende fases da vida que a gente está vivendo, que tem momentos que a gente é mais disponível, tem momentos que a gente não está tanto. É uma amizade que a gente consegue abrir o coração também sem estar muito preocupada se a gente está falando talvez coisa demais que pode ir para outra pessoa, alguém que a gente pode confiar, que a gente pode ser a gente mesma. E uma amizade leve também é uma amizade que a gente pode ficar em silêncio com a pessoa, sem fazer nada. A pessoa está simplesmente do nosso lado, sem aquela obrigação de estar conversando, porque a gente se entende, não precisa forçar nada. A gente está bem assim. Então, eu acho que são alguns itens assim, né, de uma longa lista, mas acho que seriam esses. Para mim também, acho que principalmente isso da cobrança, né? Eu falo que acho que durante toda a minha vida, acho que a fase mais desafiadora foi quando realmente eu virei pastora e você entende o quanto essa questão da cobrança realmente pesa dentro de uma amizade. Porque começa a vir realmente tantas coisas, expectativas. O seu tempo, as pessoas colocam muitas expectativas sobre você, então acho que todo mundo que se aproxima, nossa, a Kel é minha líder, então ela é minha amiga mesmo. Então, e às vezes você pode frustrar a expectativa das pessoas sem querer mesmo, sem desejar aquilo. Então, eu falo que para mim, assim, foi desafiador mesmo. Foi quando a gente assumiu a igreja e eu tive que aprender a entender as estações da minha vida, entender que nem todo mundo tem que estar próximo, tem que estar na sua casa, na minha casa, na minha mesa, na minha vulnerabilidade. Então, assim,
É uma fase bem difícil, foi uma fase bem difícil, mas as que ficaram, eu vejo que foi exatamente isso, não cobraram isso. Não cobraram, não queriam estar ali. Muitas, até hoje, às vezes a gente senta, elas falam, ó, agora aqui você não é minha pastora, agora aqui é minha amiga. Então, assim, é minha amiga, seja vulnerável, abre o seu coração, sem julgamento, sem cobrança, que entendem exatamente as estações. Amigas minhas que cresceram comigo, hoje eu não consigo mais ter o convívio que eu tinha antes. Mas quando a gente está junto, aquele tempo é de qualidade, aquele tempo é precioso e não existe uma cobrança, não existe um peso sobre você, uma expectativa sobre você, porque ela realmente entende a sua estação, entende a fase que você está passando. Então, acho que o principal é isso, que eu enxergo é uma amizade preciosa, é quando não tem uma cobrança, mas tem uma verdade, que ela entende, consegue te olhar como um indivíduo ali, como a estação que você está vivendo e falar, independente da estação, eu tô com você, sem cobrança. Legal. Eu acho que o que mais resume uma amizade leve, resumindo assim tudo que vocês disseram, é amizades onde a gente se sente segura. Sim, Exato. exatamente. É tudo aquilo que traz segurança dentro de uma amizade, onde você sabe que você não está sendo julgado, onde você sabe que a pessoa vai estar lá independente. Então, isso traz uma segurança, e essa segurança é o que deixa a amizade leve, né? E eu tive uma ideia agora, que a gente precisa gravar um episódio com a nova geração. É verdade. Sobre amizade, porque mudou muito. Muito. E adolescente, jovem, solteiro, anda em bando. Então, é diferente. A gente que aqui, todo mundo é casada, muda um pouco o contexto da amizade. Sim, Total. Né? A gente acaba diminuindo o ciclo. Porque você tem ali sua família, suas coisas para cuidar. Mas quem tá solteira, quem é jovem ainda, elas estão em outra fase, assim, né? Então, a amizade tem um peso diferente nessa estação. Eu vejo muito isso. Sim, sim. E para nós já é uma coisa mais escolhida a dedo, porque você não sente tanta necessidade de estar com pessoas o tempo inteiro, porque você já tem ali a tua companhia, teu marido, Sim. né? Muda um pouquinho. As fases mesmo, né? Que a gente tava comentando e que a Rê falou, né? De entender essas fases. Exatamente. E aí a gente entra aqui num ponto que vocês já comentaram um pouco, mas às vezes a gente entra em amizades com expectativas diferentes. Sim. Né? Eu e a Kel, a gente até conversou sobre isso. Sim. Sobre as prateleiras, né? Exato. Às vezes você põe uma amizade na prateleira 1 e a pessoa tá te pondo na 4. E aí frustra, né? Total. Eu já passei por situações assim na minha vida, ao longo da vida, que às vezes você... Eu vejo isso pega até a questão de diferença de personalidade. Porque eu tenho um tipo de personalidade que é auxiliadora, muito empática, e eu me desdobro, eu faço tudo pelas minhas amigas. E amigas que não têm o mesmo tipo de personalidade, eu já estava até conversando isso com a Bruna, que ela é mais parecida comigo. Você não vai receber de volta o mesmo nível de entrega. Tipo, não então, vai. Nem adianta ter essa expectativa, né? Ou, na verdade, você já se... Ok, né? Eu já sei sobre essa expectativa que eu não vou receber de volta, né? E Mas tá tudo bem, né? E tá tudo bem, mas você demora um tempo para você chegar nesse lugar de maturidade, Sim. porque a sensação que dá é que você se doa muito pelas pessoas e você não recebe... Ninguém faz aquilo por você. Aquilo que você faz pelos outros, você não recebe de volta, né? Então, eu tava conversando com uma outra amiga, ela falou, cara... eu faço tudo pela pessoa, eu moro em outra cidade, a pessoa faz festinha de ano de filho, viaja, eu vou, eu mando presente, não sei o quê. E aí, quando eu tenho um aniversário, alguma coisa, a pessoa nunca vem, a pessoa nunca aparece, tipo assim, sabe? E a pessoa, tipo, chateada. Eu falei, amiga, você tá botando ela na prateleira 1 e ela tá te botando na prateleira 5. Exato. Você tem que mudar a expectativa, bota ela lá na prateleira 3 ou 4, então, entendeu? Mas muitas vezes a responsabilidade é da pessoa que está criando a expectativa, porque outra pessoa nunca te prometeu isso de volta, não é? Exato. E pra ela, é o que ela sabe doar ali naquele momento, que é a personalidade, é o perfil dela, né? Exatamente. Como que vocês lidam com esse lugar de amizade como não corresponde, sabe? Vocês lidam bem? Ou vocês ficam ali? É o que a gente fala, né? Acho que o tempo vai passando, a gente vai tendo uma certa maturidade, né? Mas algo que sempre me ajudou muito, aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Sim, muito bom. E nem sei se tem, mas deveria ter para amizades.
Porque... pra amizade, eu não sei. Não, pra amizade, porque às vezes é isso. A gente lidar com tantas pessoas e às vezes a maneira de eu dar amor não é a mesma que a outra. Então isso também é algo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida também. Nessa questão, já fiquei muito frustrada já, principalmente quando a gente é mais nova, né? Eu era aquela que... Eu sempre fui a pessoa que gosta e faço questão da presença e questão de surpresa. Então, sempre fui aquela que organizava a festa surpresa de todas as amigas, de todos os amigos, mandava presente, organizava os presentes, sempre fui essa pessoa. Só que aí, com o tempo vai passando, e eu lembro que não tinha isso em troca. Eu nunca tinha recebido uma festa surpresa. Eu sempre fui a que fez sempre festa surpresa e nunca fiz. E eu lembro que a primeira vez que eu tive uma festa surpresa foi na igreja, do pessoal do staff que organizou uma festa surpresa para mim. E uma das pessoas que puxou isso, ela falou, porque eu sei o quanto para você é especial isso, quanto você é uma pessoa que gosta de surpreender as pessoas no sentido bom. Então, eu fiz questão de organizar isso. Então, quanto é importante, às vezes, também, acho que traz dentro de uma amizade, quando você entende a linguagem do amor de cada um, né? Sim. A linguagem do amor minha é essa, de ter tempo de qualidade, de estar presente, de se fazer presente. Mas, às vezes, da minha amiga não vai ser isso. Dela vai ser totalmente diferente do que é o meu. E saber isso é muito importante. Traz leveza. Você aprende a lidar até melhor com as suas emoções, quando você entende como o outro reage com aquilo também. E a Rê continua sendo essa pessoa. Ela que faz as festas surpresas, que organiza presente, que faz tudo isso acontecer. Ela ainda é essa pessoa. Não perdeu isso. Amém. É verdade. Pode falar, amiga. Pode falar, Kel. Não, eu lembrei de uma amiga minha. Ela foi me dar um abraço. Eu sou zero contato. Não é minha linguagem de amor, toque físico. Ela me abraçou assim, eu fiz tipo assim. Ela, nossa, Kel, que fria. Eu falei, cara, me desculpa. Eu não sou essa pessoa, toque físico. Meu marido sabe disso, eu me esforço. Não é porque eu não te amo. Não é porque eu te amo, só mas não sou eu. não sou muito de ficar abraçando. Mas eu acho que é importante a gente conhecer o que é importante também para nossa amiga, para a gente poder fazer isso, para ela saber que a gente valoriza a amizade dela. Porque eu me considero uma pessoa mais desligada. E eu tenho amigas, por exemplo, que é super importante receber uma mensagem de aniversário, que sabe todo mundo que deixou mensagem e quem não deixou. Sabe realmente. E eu já sou mais desligada. Se não me deixou mensagem no meu aniversário, eu não me importo. Então, eu acho que talvez as pessoas vão pensar assim, mas não é, cada um tem um jeito. Exato. Então, eu tenho que saber, não, poxa, pra essa minha amiga é importante. Eu vou ter que me esforçar para lembrar e não posso esquecer de deixar mensagem para ela, para que ela saiba que ela é importante para mim, que eu valorizo a amizade dela. Não é porque eu sou mais desligada que eu vou também estender isso para os meus relacionamentos, né? Sim. E aí, e também, por outro lado, se eu esquecer, ela tem que entender também. Eu sou um pouquinho desligada, né? Porque a gente não tem é que por ter essa mal. compreensão dos dois lados. A amizade é isso, né? É isso. Cada pessoa ama de um jeito e também tem a fase da disponibilidade, né? Solteiros, como você está solteira, é outra disponibilidade. Você tem tempo para tudo. Vamos sair, vamos no cinema, vamos no shopping, vamos. Casou, é diferente. Você tem É outra fase. É outra fase, né? Maturidade é isso, é ajustar as expectativas, né? Ó, tem uma expectativa, mas a pessoa não vai conseguir porque não é o perfil dela. Tudo bem, não vai deixar de conviver, se é alguém que te agrega, se é alguém que você quer na sua vida, né? E bola pra frente, né? Amizade é isso, né? Às vezes a gente se frustra, mas é importante, igual a Nick falou, tanto a gente aprender a ler a pessoa, quanto a gente também ter compreensão que as pessoas são diferentes de nós. Né? Aí a gente vai encontrando esse equilíbrio ao longo da vida, nessa flexibilidade, porque senão a gente acaba, às vezes, desanimando, né? Mas isso que é o legal da amizade, né? Porque nos dá a oportunidade da gente conhecer pessoas tão diferentes e aprender. E melhorar também. E melhorar, porque sem ter pessoas diferentes da gente à nossa volta, a gente nunca vai crescer de verdade. Exatamente. Se eu conviver só com pessoas que são parecidas comigo, eu não vou ter oportunidade de me desenvolver em algo que eu preciso. E a amizade é isso, né? Nossa, eu tenho uma amiga que é totalmente diferente, aí passo com ela, aprendo coisas também. E a gente poder ver que não existe só o nosso jeito de levar a vida. Sim. Eu acho que a amizade é isso também. Sim, né? total. Com certeza. Quer fazer a dinâmica, Cá? Vamos fazer Carol a dinâmica. é ótima de dinâmica. Ela adora as dinâmicas. Eu sempre boto uma dinâmica para dar uma leveza no episódio. Aqui nós vamos entrar em umas situações engraçadas aqui,
Mas eu vou falar algumas frases e aí vocês me dizem o que vocês pensariam na hora. Ai, meu Tá. Deus. Minha amiga visualizou minha mensagem e não respondeu há 3 dias. Eu sou zero encanada com isso, tudo certo. É, Porque eu eu sou também. essa amiga. Às vezes eu tô com o Luca e eu vou marcar como não liga pra responder depois. Eu entendo. Eu também. Eu ia pensar a mesma coisa. Ah, ela é mãe. Se é mãe, se é mãe, ganhou pontos, assim, É, tá tranquilo. ocupada, tá corrida. Eu sou desencanado com isso também. Você é encanada, Carol? Não, também Não, não. também Zero. Mas o que eu falei, eu acho que pra geração nova isso aqui é um absurdo. Eles são muito Tá digitais. ignorando, né? Tá Eles ignorando. são muito é. digitais. Tá ignorando. Eu acho Falar que a gente é comigo. outra geração. Aconteceu alguma coisa, eles já devem... Tipo, não respondeu 3 dias, isso significa algo. O que eu fiz? O que eu falei? Não, mas digo, essa interação digital tem significado pra eles. Pra nós não tem tanto, né? Pra eles Zero. tem. Mas pra eles já tá, tipo, tá ghosting, sabe? Não, a gente consegue estar numa conversa online, parar de conversar e voltar 2 dias depois do mesmo assunto. No mesmo assunto. Exatamente. A não ser que tenha algum contexto acontecendo. Exato, Aí é. talvez eu ficaria preocupada. Aconteceu uma situação e mando mensagem, a pessoa não responde. Quando Aí que você você, já às fica vezes meio eu tô à noite conversando com alguma amiga e eu não mando nem boa noite. Falei, cara, podia deixar eu mandar um boa noite pra assim, ó, encerramos por hoje. Eu não mando nem boa noite. Ai, Ghost total. Senhor. Aqui, uma amiga muito próxima se abriu sobre algo com outra pessoa e não me falou nada. Mas, assim, muito próxima mesmo. E aí, amiga? Ai, gente, na atual situação, eu dou glória a Deus. Poxa, que bom, encontrou outra pessoa. Eu sou muito essa pessoa que eu não prendo pra mim, eu estimulo as estimulo pessoas a a se ter conectar relacionamento. com outros, a se abrir com outros. Então, pra mim, nossa, que bom. Ela encontrou um abrigo em outra pessoa também. Não é só comigo. Mas se fosse, tipo, sua melhor amiga? Pessoa Eu que você também tem mais acho que- próxima, assim, pra você de boa. Pra mim é tranquilo. Hoje em dia é o que eu falo. Com a minha maturidade hoje, sim. Acho que antigamente eu ficaria dolorida. Hoje, não. Hoje eu... Não passaria na tua cabeça, será que eu fiz alguma coisa pra Não, ela, hoje pra não se não. abrir comigo? Não. Vai embora. Hoje não, zero cobrança, assim. Até porque aconteceu recentemente e eu fiquei super feliz quando a pessoa contou pra outra e depois ela, eu vi que você tava numa semana super sobrecarregada e preferi. Falei, não, amiga, tá ótimo, que bom. Eu acho que eu ia querer que tivesse me contado. Tipo assim, tô namorando, conta pra todo mundo e pra você por último, né? Queria ficar sabendo, queria poder te ajudar se fosse uma coisa difícil. Acho que sim. E você, Eu ia Kel? ficar meio nessa linha da Aline também. Eu queria ter... Se fosse uma pessoa muito próxima, você ia até se é estranhar, muito- né? sim. Tipo assim, uma Marcela da vida. Sim, Contou sim. pra outra pessoa que não Sim. tá bem ou que aconteceu alguma coisa muito importante. Eu acho que sim, também. Se fosse, tipo, melhor amiga, pessoa muito próxima, eu já falo, nossa, por que não me contou? Mas sim. Deixa eu ver, próximo. Minha amiga sumiu depois que começou a namorar. Acontece, viu? Muito. Então, Muito. o que vocês pensam na hora? Dependendo da amiga, eu até assim, Já tá esperando. Já tô esperando. Ai, tudo bem, já ela volta, sabe? Não que eu tô querendo que não dê certo os relacionamentos. Mas assim, se você até entende pelo perfil. Tem gente que assim, some mesmo, né? Não agrega, né? Não convive com Não consegue mais conviver com as amigas depois que começa a namorar, né? Intensa, né? Intensa. Tem gente que é assim, né? Eu já aviso minhas amigas solteiras, se começar a namorar, não é pra sumir, viu? Porque eu tô aqui casada, com filho, tô aqui companheira, e vocês começam a namorar, desaparece. Porque a gente gosta de agregar, assim, né? Ah, vamos conviver, vamos conhecer, vamos saber quem é, vamos sair junto. Né? Se é sua amiga, você se preocupa com o bem-estar emocional Com dela. certeza. Então, poxa, eu quero estar junto, né? Mas a pessoa que some completamente depois que entra no relacionamento, você já vê também que não é saudável. É isso que eu ia falar. Não é saudável. Largar todo o círculo social de amizade, só ficar inserida no contexto do outro. Eu tenho já é uma algo amiga que verdade. aconteceu exatamente isso. Ela, assim, nem responder, pra gente conseguir falar com ela, tem que ligar, senão ela não responde no WhatsApp, nada. E aí a gente vê que já vai pra uma outra linha, assim, de não saudável mesmo, de
que existe algo ali mais profundo, né? Exato. Então, É verdade. mas eu tento respeitar também. Eu respeito, eu falo pra ela, olha, Tô entendo sua fase, tô aqui se você precisar, mas não é saudável isso, você se isolar do jeito que você tá se isolando e se fechar dessa maneira, né? Exato. Agora nós vamos entrar numas frases um pouco mais profundas. Minha amiga não foi tão presente em um momento bem importante da minha vida, que eu esperava que ela fosse, sabe? Ah, isso eu fico magoado. É, eu que já também. aconteceu algumas Já vezes aconteceu comigo. Aí eu entendi o lance das prateleiras, sabe? Eu fiquei bem magoada mesmo, mas eu entendi que ela não me colocava naquele lugar que eu estava colocando. Então, tudo bem. Então, assim, temos amizades, mas também tem aquele limite, sabe? Mas isso eu fiquei magoada quando aconteceu. Eu tenho até uma história para contar que aconteceu logo quando eu e o Thiago íamos casar. Eu tenho uma amiga, muito amiga mesmo, melhores amigas, e ela era minha madrinha. E uns 10 dias antes do nosso casamento, ela me mandou uma mensagem para dizer que ela não ia poder ir ao casamento porque a família havia fechado uma viagem de última hora e que eles não tinham percebido que seria bem na data do nosso casamento. Nossa. E aí ela pediu desculpas, mas disse que infelizmente ela não poderia estar presente. E na hora que eu li aquela mensagem, eu pensei assim, é sério? Será que é brincadeira? Eu não estou entendendo. Aí eu mandei até mensagem, falei assim, é sério isso, amiga? Aí ela me mandou mensagem explicando que não tinham pensado nas datas. E eu fiquei, na hora assim, fui pega muito de surpresa, fiquei muito triste. Foi um balde de água fria, fiquei muito chateada. Chorei muito. E aí eu falei para ela, falei assim, amiga, não esperava isso, porque eu convidei 5 madrinhas. Sim. Então, tu é uma das 5 amigas mais importantes da minha vida. E eu esperava muito, eu desejava muito que tu estivesse presente nesse dia. Mas eu entendo que vocês tenham uma boa viagem. E agora eu vou ter que remanejar aqui a questão dos padrinhos, encontrar alguém para colocar aqui no lugar, porque ia ficar desfalcado, né? Não, imagina convidar alguém para padrinho de última hora também, que chato, Na né? última semana, eu fiquei desesperada, pensando, meu Deus, quem que eu vou chamar que vai aceitar? Aí ela percebeu que realmente, sabe aquelas coisas que a gente faz assim no ímpeto? Sim. E a gente nem pensa assim, e quantas vezes a gente também faz isso, né? Ela se deu conta do que tinha acontecido e ela me ligou chorando muito. Ela falou assim, amiga, me perdoa. Eu não sei o que aconteceu. Me perdoa, eu não devia ter feito isso. Eu gostaria muito que a gente pudesse ir ao casamento de vocês, nem que seja como convidados, porque eu entendo agora se a gente não for padrinhos, porque tu já deve ter colocado alguém no nosso lugar. Eu falei, amiga, tu vai no nosso casamento, vocês vão como padrinhos, porque ali é o lugar de vocês. Porque o perdão restaura o padrão. E tu não é minha convidada, só minha convidada, tu é minha madrinha. E eles foram nossos padrinhos. Eu amo ela, assim, isso não, de jeito nenhum, abalou né? a nossa amizade. Pelo contrário, eu acho que isso fortaleceu a nossa amizade. Porque foi um momento ali que a gente pôde também rasgar o nosso coração. E quem não erra? Sim. E a amizade também tem muito isso. A gente Muito, erra, a gente tem que pedir perdão. A gente perdoa também. Porque eu sabia que ela era uma amizade que eu valorizava e que eu quero pro resto da minha vida. Não tem nada que eu não faria por essa minha amiga. E hoje a gente continua muito amigas. Graças a Deus que ela foi minha madrinha. E que eles viveram isso com a gente. Que a gente hoje também pode rir disso tudo. E, sabe, foi só uma história que passou. Porque era um momento, se não um dos mais importantes, o mais importante da minha vida, né? Que é essa pergunta. Sim. Eu queria muito que ela estivesse comigo. E graças a Deus que deu certo, né? Então, às vezes, a gente vai errar, sabe? E vão errar com a gente. É isso aí. É tão comum isso acontecer. Se a gente, na hora, já descarta, ou a gente não, realmente essa amizade não é para mim, a gente pode perder amigas preciosas. É verdade. Que deslizaram. E assim como a gente também pode deslizar, né? Com a amizade na vida de alguém. Mas a importância de você ter falado,
né? Porque às vezes a pessoa tá com tanta raiva no momento, tão frustrada, que ela vai falar, então, tudo bem, fique em paz. Só que o quanto isso poderia corroer seu coração, o quanto isso poderia ter acabado com a amizade de vocês. Então, a importância de a gente sempre ser vulnerável e a gente falar também aquilo que tá no nosso coração. Eu ia ter A gente perdido rasgar o uma nosso super coração. amiga, porque ela é super minha amiga. Sim. Então a gente tem que falar quando magoa mesmo, e é uma amizade que a gente quer. Porque às vezes a gente magoa, mas a gente coloca e pensa assim, será que realmente é uma amizade que eu quero pra minha vida? Mas quando a gente vê assim, não, eu quero essa amizade, eu valorizo, a gente tem que falar. Tem que tentar. Nossa, amiga, não sabe, fiquei tão chateada com isso. E vamos resolver, né? Gente, eu tive uma situação contrária a essa. Que era uma amiga, muito amiga minha. Tipo assim, a gente dormia uma na casa da outra de fim de semana. A gente estava sempre juntas nos rolês. A gente era muito, muito amiga. E aí ela ficou noiva, ia casar. E eu ajudando ela a organizar tudo. A gente fez um monte de coisas juntas, tal. Aí chegou, tipo assim, 2 dias antes do casamento. Ela me desconvidou pro casamento dela. Falou, amiga, só cabem 100 pessoas e tal. Acho que não vai dar pra você vir pro meu casamento. Cara, Meu Deus do céu. foi o negócio mais bizarro que aconteceu comigo. Como assim, gente? Ela me desconvidou 2 dias antes. Eu lembro que eu até conversei com os Sem amigos. acontecer nada. Nada. Ela Aleatoriamente. Aleatoriamente. Ela falou, amiga, me perdoa que não vai caber, só cabe 100 pessoas. A gente errou nas Gente. contas. E aí, acho que não vai dar pra você vir pro meu casamento. Gente, mas não tinha, assim, um primo de 3º grau que não convive pra... Gente, não pensa numa pessoa que você tá junto com a pessoa todo final de semana. Não era assim Estranho. qualquer pessoa conhecida, sabe? Meu Deus. E eu fiquei muito magoada, não pelo fato de eu não poder ir no casamento, mas eu falei assim, gente, o que a minha amizade importa pra essa pessoa, então, Sim, né? sim. Se, tipo, no momento mais importante da vida dela, ela me desconvida 2 dias antes. E eu lembro que eu fiquei muito chateada e tal. Aí a gente ficou um tempo assim, sem se falar. Ela casou, foi de lua de mel e tal. Depois de um tempo ela me escreveu, né? E aí eu falei pra ela que eu tinha ficado chateada, não era por não ter ido ao casamento, mas talvez que isso representasse algo no valor que ela dava na nossa amizade e tal. Hoje nós conversamos normalmente, tudo, mas a amizade mudou. Sim, sim. Ah, Mudou. com certeza, com Sim. certeza. A amizade mudou. Teve uma quebra ali de confiança e de respeito também, né? A amizade mudou, porque aí eu vi o lance das prateleiras, igual você falou. Sim. Eu colocava ela numa prateleira, ela obviamente me colocava em outra. Total. Aí, assim, somos amigas tal, mas não somos mais próximas. Igual a vida mudou também. exato. Todo mundo casa e vai se afastando um pouco, né? Mas foi igual a tua situação, só que Ao contrário, a você noiva me foi a desconvidou. E eu tava ali presente o tempo inteiro, ajudando ela com tudo. Foi bizarro, assim. É frustrante, bizarro. né? Nossa, Você fica muito Não, é frustrada. bizarro. Eu tinha roupa, tudo pra ir pro casamento dela. E você, Rebeca, já passou por alguma coisa assim? Ai, deixa eu pensar aqui. Tô tentando puxar na cabeça que se passei. Acho que, de fato, assim, já que nem eu falei, né? Hoje em dia já mudou muito, mas acho que antigamente já coloquei, sim, expectativas de pessoas que eu contava muito, principalmente quando foi nossa consagração pastoral, que existiam pessoas que eu fazia muita questão de estar ali, porque acompanhou toda a nossa trajetória, acompanhava com a gente há muitos anos. E eu lembro que eu fiquei frustrada Sim, com sim. algumas que não estiveram ali. Fiquei Eu chateada, também. sim. Eu lembrei também de uma. E eu lembro que eu fiquei bem assim, quanto o Bruno também, ele também na época ficou, mas também a gente depois entendeu aquela situação, as pessoas que não puderam vieram falar o porquê, não deixaram de estar com a gente também, mas eu lembro que no dia ali eu fiquei, sim, foi algo que me deixou chateada, assim, de não ter algumas pessoas que, para mim, faziam muito sentido eles estarem ali. E aquilo, né? A gente, às vezes, acaba entrando nessa linha. Nossa, se fosse ao contrário, Sim. eu jamais deixaria de estar num momento desse. Mas se a gente também ficar entrando nessa linha de comparação, a gente também acaba se machucando mais ainda. Então, eu aprendi, né? Entendi no meu sentimento. Falei para as pessoas naquele... Foram poucas pessoas, assim. E aí eu falei, olha, para mim foi um dia especial. Era um dia que eu esperava a tua presença. Que para mim fazia muito sentido você estar ali. Então, eu falo, fiquei chateada sim. Mas tá tudo bem. Mas é bom isso quando você fala.
Porque eu já fui muito essa pessoa que deixava pra não entrar em conflito, atrito, eu ia deixando. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Mas no Aquilo fundo vai tava chateada. criando raiz dentro da gente, que vai deixando a gente até doente, vai te deixando fechada, você começa a se fechar muito pras amizades, começa a se fechar muito pras pessoas. Então, quanto é importante a gente falar também. A gente colocar, saber colocar. Às vezes, até esperar um pouquinho. Às vezes, não vai ser ali no momento que você vai colocar, porque ali, às vezes, você tá muito nervosa. Chateada ainda, né? Mas você se pontuar, você se posicionar. O posicionamento também demonstra uma atitude de amor, uma atitude de uma amizade leal, né? Ferro afia também. Ferro afiando então, ferro. é importante você se posicionar também. Porque vai criando raízes de amargura, né? Sim. E a amargura faz com que o amor pare de fluir através da nossa vida. Sim. A gente fica pessoas amarguradas. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer. Sim. O amor parar de fluir através de nós. Então é muito bom quando a gente consegue falar e ter essa relação transparente com as nossas amigas, né? Que bom que tu fala também. Eu lembrei de a primeira grande crise que eu tive na minha vida. Nossa, lembrei do nada agora dessa história. Vou ter que contar e me expor e confessar meus pecados aqui. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu tive amigas de infância. Literalmente, que os nossos pais eram amigos, nós nascemos e começamos uma amizade. Então, assim, amizades realmente profundas dentro da igreja e tal. E nós éramos em 4 grandes amigas. E uma dessas amigas ela mudou para São Paulo na época. Então, ficamos nós 3 ainda lá no interior. Crescemos na época da adolescência, 12, 13 anos. Eu não lembro o que foi, mas eu causei uma intriga. Eu comecei a sentir ciúmes entre as duas, porque eu era muito amiga da que foi embora. Então, eu fiquei meio de lado ali. Mas eu não lembro o que eu acho que eu falei mal de uma para outra. Eu causei uma intriga, eu mesma. Um caos, assim, não lembro, assim, de verdade o contexto da situação, mas lembro que, claro, elas descobriram, porque também eram muito amigas. E daí eu tive aquele embate. Eu errei. Eu vou me abrir. E fui extremamente vulnerável. Foi uma crise. Sentei, nós 3 adolescentes. Hoje imagino. Falei, gente, que conversa madura para 3 adolescentes. Pedi perdão. Falei, eu errei. Eu fiquei com ciúmes de vocês. Né? A fulana foi embora, tal. E eu me senti meio desvalorizada, né, nessa amizade. Nós somos muito... Nós éramos isso, dormia na casa uma da outra, muito próximas, famílias muito amigas. Igreja todo final de semana, né? Então, eu falei, gente, perdão. Só que daí eu pensei, falei, acabou aqui. Né? Nunca mais a gente vai voltar a ter aquela amizade. E foi ao contrário. Assim, elas me perdoaram, a gente se resgatou nessa amizade. E parecia que não tinha acontecido nada, assim. Foi muito legal também o processo delas, né, de me perdoarem, de entenderem, ainda super novas. Assim, lógico, você vai crescendo. Eu vim para São Paulo depois, cada uma seguiu sua vida. Perdemos o contato, mas eu tenho um carinho por elas até hoje, assim, tão grande. Mas amizade de infância tem um sabor especial, né? Mesmo que você não convive, a infância é muito especial. Tem uma força muito especial quando é muito saudável, assim, né? E, nossa, eu lembro que foi minha primeira grande crise, mas onde eu aprendi também que a questão do egoísmo, a questão dos ciúmes, sabe? A ser vulnerável e pedir perdão, porque a amizade a gente vai ter esses altos e baixos também, né? A gente erra, né? Como a Nicole falou. Quando eu era criança também... Criança, adolescente, eu tive muito problema de amizade, mas muito mesmo. E era muito assim... Eu não sei o que é que eu tinha, talvez eu era meio chatinha, não sei. Gente, desculpa se eu era chatinha. Eu acho que eu melhorei. Mas as minhas amigas, assim, viviam falando mal de mim pelas minhas costas. Isso me machucava muito, sabe? E aí elas combinavam as coisas e não me chamavam. E aí eu chorava, eu falava, mãe, eu acho que as minhas amigas não gostam de mim, assim. E foi assim por... Acho que um tempinho, assim, a gente era um grupinho também, de umas 4 ou 5, e tinha uma que era mais da paz, essa sempre vinha, apaziguava. Agora tinha 2 lá que eram terríveis. E aí, mas eu amo vocês. E, gente, elas, tipo assim, vira e mexe, eu ouvia que elas estavam falando mal de mim, que elas saíam e não me chamavam. E quando você é adolescente, essas coisas magoam muito, sim, né? Eu lembro que várias vezes eu voltava pra casa chorando, e assim, eu não entendia por que elas não gostavam de mim, só que eu queria insistir naquelas amizades, sabe? E aí, hoje, olhando pra trás, assim, eu acho que foi importante pra eu amadurecer, né? Sim. Em algumas áreas. Talvez eu era chatinha,
né? E precisava melhorar. Aí precisei passar por umas lambadas. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise. Hoje, olhando pra trás, eu falei, eu essas acho que eu era um coisas, pouco chatinha, por isso que as meninas não gostavam de mim, mas assim... Não, mas é que mulher, a gente leva para um lugar mais profundo. Homem Muito. não passa Nossa, metade das nunca. crises que a gente passa. Não, eles nem ligam, E eles tem nem picuinha, ligam. menina, é muito sentimento, né? Se já envolve outra, gente, é complexo, o mundo E aí feminino é tá aquele complexo. negócio dos meninos. Sim. Sim, quando Né? começa nessa fase. Aí tinha coisa que era assim, porque a menina gostava de um menino, e o menino gostava de mim, a menina ficava com raiva de mim, ou sei lá, era uns rolinhos assim, sabe? Coisa de Adolescente. Adolescente. Só que, gente, adolescente se machuca tanto assim nessa fase, né? Por causa de umas Nossa, coisas muito. bobas. Eu tenho vários traumas de amizade, sendo que depois que eu fiquei mais velha, eu comecei a ficar mais resguardada. Tipo assim, com medo de me abrir muito o tempo inteiro para as pessoas Sim. e depois passar por esses traumas, assim, de rejeição, Sim. ou de alguém falar mal de você pelas costas, porque eu ouvia muito comentário ruim, né? Eu era filha do pastor também. É. E todo mundo me julgava muito, e todo mundo, né? Quando você é filha de pastor, você fica muito ali, todo mundo te olhando, vendo suas atitudes. Sim. E então eu tenho certo trauma de amizade, assim, eu precisei ser curada, sabe? E, então hoje eu tomo muito cuidado, assim, em relação a amizades, porque gerou um pouquinho de trauma na minha vida isso aí, viu? Gerou um pouquinho de trauma. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho amigas super saudáveis e tal. Mas você fica com algumas marcas, assim, sabe? Sim. Você fica com algumas marcas. De confiança, De né? confiança. A confiança é algo que sempre, principalmente nessa questão de amizade, confiança. Eu também, chegou uma fase também que eu acabei me fechando por isso também, de se frustrar com amizades. E principalmente isso, gente, na adolescência parece que é tudo triplicado, Tudo né? aumenta de tudo aumenta. proporção, Tudo né? e pra menina, então, Nossa. parece que é um negocinho assim, a gente faz uma... E você, Nick, já teve alguma amizade que doeu, que precisou deixar pra trás? Eu tava pensando aqui, eu acho que logo que eu me converti, eu perdi muitas amigas. Porque as minhas amigas da época não estavam entendendo o meu processo. As amigas da faculdade e tudo. E eu lembro que eu fiquei sabendo que elas estavam combinando coisas e não estavam mais me chamando. Eu não iria, porque já não era mais ambiente para mim. Mas é muito difícil quando a gente vê que a gente está sendo, de certa forma, excluída. E ali eu percebi, nossa, as minhas amizades estão mudando. Mas foi difícil esse processo de deixar algumas amizades para trás. Aí eu comecei a fazer novas amizades na igreja, o que também não é fácil quando a gente está começando. Porque a gente já tem uma amizade de anos com algumas pessoas, aí a gente tem que começar do zero, né? Você já tem intimidade ali com Já aquelas tem intimidade, pessoas. conhece nossa história. Aí chega na igreja e tem que começar tudo de novo. Até quando a gente muda de cidade, né? Sim, eu também tô Outro começar. desafio, né? Outro desafio. E aí eu lembro que eu fiz um aniversário logo nessa transição, assim, e que, a maioria das... Eu vou dizer que acho que nenhuma das meninas da igreja foi. Eu fiquei tão triste, gente. Mas, assim, ó, elas tinham motivos legítimos. Uma tava de mudança, uma tava viajando, uma tava não sei o quê. Só que quando chegou, assim, e eram as amizades que eu tava querendo construir e não foram no meu aniversário, eu fiquei tão triste. A minha discipuladora da época não foi, eu tava contando muito com a presença dela. E aí, depois, eu tive um encontro de discipulado, eu falei pra ela, eu chorei tanto, eu falei assim, eu também, meio jovem, eu falei assim, eu perdi a alegria da salvação. Como isso? Eu não tenho amigas. Ela pediu perdão e tudo, daí também a gente vai entendendo. Aí eu lembro que no culto, na hora da ceia, tocou aquela música, eu preciso de ti. E ela era do louvor. Aí ela ficava assim pra mim. Eu preciso de ti. E aí, tipo, minha irmã, Tava se humilhando ali no palco. Tava se humilhando ali no palco. É que assim, né? É importante pra nós, né? Então, a gente que já tá na igreja, a gente também tem que pensar, vamos acolher essas pessoas que estão chegando, porque é tão bom ter amigas, né? Entra até num outro tema aqui que a gente estava conversando, que era amizades de alta e baixa manutenção. E aí eu falei que a gente tem a tendência de gostar mais de amizade de baixa manutenção depois que a gente casa. Nossa, total. Porque é mais fácil. Só que uma amizade verdadeira, ela precisa de alta manutenção. Precisa.
Se você não tá lá nos momentos importantes da vida da pessoa, se você não faz um esforço, se você não se faz presente, por mais que, né, a amizade seja boa quando se encontra, você vai perder aquele nível de amizade que você tem. É verdade. Né? Tem algumas amigas minhas, né, que são mais velhas, inclusive, que eu. Nossa, são umas queridas, mas assim, estão meio em baixa manutenção, sabe? Tô pensando nelas agora. Que realmente você tem que ser intencional. Né? Você quer manter um relacionamento com a pessoa, qualquer tipo de relacionamento, você tem que ser intencional. Né? E se é importante para você, você tem que gastar tempo, você tem que gastar dinheiro, você tem que gastar uma intencionalidade, né? de saber da vida da pessoa, né? Se você gosta realmente da pessoa, você faz questão da pessoa, você vai estar lá nos momentos importantes da vida dela. E tudo que tem valor, tudo que é precioso custa, né? Custa nosso tempo, custa nossa dedicação. Então, essa amizade que é valorosa, ela também... O Thiago que fala isso muito. A gente tem que pagar o preço da comunhão. Então, às vezes, tô cansada, mas assim, a gente tem que pagar o preço da comunhão. Porque eu acho que vocês mesmos que falaram no outro episódio do tempo que requer pra gente construir uma amizade, né? Sim. E às vezes eu falo pro Thiago, poxa, aqui em São Paulo é tão difícil de construir uma amizade profunda, porque é tão difícil de se encontrar. Sim, aqui exige mais esforço ainda. Para nós é mais fácil, porque a gente mora perto, eu e a Rê, por exemplo. Mas para quem mora em São Paulo e outra pessoa em Alfa, ou em São Paulo mesmo, que é tão grande, é difícil mesmo, né? Vou passar, porque são horas, né, que vocês viram. Então é difícil realmente. E a gente tem que pagar esse preço se a gente vê essa amizade como preciosa. Inclusive entra no lance do discipulado, né? Exato. Mas eu estava até vindo para cá, ouvindo um podcast exatamente sobre isso. Não adianta você ficar também arrumando desculpa, tal, com relação... É difícil, São Paulo, a logística, o tempo, o trânsito, tal, mas uma ligação, sabe? Uma ligação na semana, um planejamento de agenda, é você querer. Às vezes dá preguiça, gente. Vamos ser... Assim, eu tenho 2 filhos pequenos, é um monte de prioridade que você coloca acima, mas é a questão de você querer. Fala, cara, eu vou ser intencional nisso, nesse discipulado, nesse acompanhamento. Às vezes, chama uma pessoa para ir com você de um caminho para o outro, se mora perto, vou levar meu filho na escola, bora comigo? Gente, isso é tão legal. Coloca a pessoa na sua vida. Outro dia eu tava com o Thiago no carro, e aí chegou uma ligação para ele de um pastor aqui, amigo da casa, de outra igreja, mas amigo da casa. E o Thiago atendeu, e aí, mano, não sei o quê. E ele, e aí, mano, tô te ligando para saber como tu tá. Quero saber como tá tua família, como tá tua esposa, como é que tá teu filho. E eu fiquei, gente, que ligação legal. Eu quero ser essa pessoa, porque eu fiquei tão feliz quando... A gente fica feliz, né? E fica com a gente. Fiquei tão feliz quando o Thiago recebeu, que eu também quero ser essa pessoa que liga assim, amiga, tô ligando pra saber como que tu tá, como é que estão teus filhos. Porque é isso que a Kel falou, a gente tá no trânsito, a gente tem tempo. A gente tá em casa, a gente sabe... 5, 10 minutos, vou ligar para saber como tá, ouvir a voz. Tinha uma menina que eu estava acompanhando que ela era o discipulado do carro. Tô saindo agora, tô indo para São Paulo, que da minha casa aqui é 1 hora, 1h30. Tô indo para São Paulo, bora, vou te ligar, bora. Era o discipulado do trânsito. E assim, a gente tem que tornar leve também, tornar fácil, né? Não ficar criando também muito empecilho, né? Eu faço muito isso com pessoas, né, que a gente discipula mais próximo. Eu trago muito pra minha rotina ou pra rotina dela. Então, é assim, tô indo treinar, quer ir comigo? Vamos. Tô indo, eu preciso fazer compra para as coisas da igreja. Você pode ir comigo? Vamos. Então, eu sempre faço muito essa questão de ser intencional nesse sentido, de trazer ela para minha rotina ou vice-versa. Às vezes eu preciso comprar um presente. Você pode ir comigo? Vamos. Então, assim, muitos dos relacionamentos que hoje eu tenho, elas convivem muito comigo por isso. Por realmente eu agregar elas dentro da minha rotina. E elas se sentem parte disso. Elas se sentem pertencente a isso. Então, isso quanto o discipulado, para mim... Muito mais do que você ficar ali um trocando com o outro. É andar junto. É andar junto. É a vida na vida, a vida na vida. Então, para mim, esse é o maior exemplo e é onde eu vejo mais... Frutos. Mais frutos mesmo. Mais frutos. E elas automaticamente acabam fazendo isso com outras que estão chegando também. Então, para mim, isso faz total diferença. Quando você traz ela para sua rotina, traz ela para perto, agrega ela junto. Isso faz muita diferença. Porque em São Paulo realmente dá preguiça. E quando você é intencional, né, você tira um tempo para a pessoa
dou do seu tempo para ir tomar um café, o quanto isso já muda, aprofunda a relação, né? E aí eu vou percebendo assim, depois que a gente casa, aí tem aquele monte de coisa, um monte de compromisso, a tendência é a gente deixando todo mundo em baixa manutenção. Exato. E aí você só percebe quando, por exemplo, você vai fazer alguma coisa e você fala, quem que eu vou convidar? E tipo assim, você não tem mais ninguém tão próximo, porque você não fez manutenção das suas amizades, né? Então, assim, esse negócio de alta e baixa manutenção, tem muito isso. É bom ter amizade de baixa manutenção, porque elas são leves. Mas também, se a gente não põe uma alta manutenção cultivar, ali, né? a gente não aprofunda com ninguém. Não mesmo. Você vive num ambiente de amizades superficiais, né? Sim. A gente já falou das amizades que namoram e somem, né? Já. Acho que todo mundo Essa tem uma já- amiga é, que já todo passou mundo. por isso. Aqui, esse aqui é uma interessante. O quanto vocês acham que muda, né, o casamento, filhos, muda a questão da amizade na vida de vocês? Pra mim mudou muito, porque eu casei e mudei de cidade, então mudou demais. Meus amigos, E ganhei casou com o muitos Thiago amigos Sugihara, que é o person people do Brasil, né? ganhei muitos amigos novos, conheci muita gente legal, mas também é difícil também deixar, sei lá, perder tanto contato com algumas pessoas que ficaram na outra cidade. Mas a gente começa a sair mais com casais, né? Depois que a gente casa. Sim. Eu percebi isso. Quanto tempo você acha que você demorou para se adaptar aqui em São Paulo, de sentir que você tem um ciclo de amizades aqui, desde que você mudou? Eu vou dizer assim, olha, Cunha, às vezes eu sinto assim, tô super bem. Mas tem semanas que eu penso assim, meu Deus, eu não tenho amigas. Porque as minhas amigas lá estão se encontrando, estão fazendo tudo. Então, eu acho que eu tenho assim, altos e baixos. Tipo assim, tô longe de todo mundo, a vida delas tá acontecendo, eu não tô lá. Porque aqui eu tô aprendendo ainda que a forma de se relacionar aqui é um pouco diferente. Você achou? Achei, de lá de Porto Alegre. Porque aqui lá, a gente se visita, a gente vai muito na casa um do outro, faz churrasco final de semana, passava noites na casa das minhas amigas, assim, fazendo comida, depois a gente vê um filme, sei lá, coisa assim. Aqui é um pouco mais difícil de ter isso. A gente se encontra num café, ou a gente se encontra num restaurante. mais impessoal, né? Lá a gente vai num parque, a gente fala lagartear. Então a gente coloca uma canga no chão, fica tomando chimarrão e fica ali batendo papo, domingo, sábado, de tarde. Que tudo é mais perto para as pessoas. Aqui eu tô aprendendo que é diferente. Às vezes parece, poxa, não é tanto assim, mas não, é que é diferente. Então a gente tem que se adaptar à cultura do lugar também. Nossa, se eu senti, quando eu casei, né? Eu morava em São Paulo. Fui para Santo André, que é 30 minutos daqui. imagina. Se eu já senti essa diferença de minhas amigas estão lá, eu estou aqui sozinha, neste fim de mundo. Imagino você, que mudou até de cultura, né? Porque Porto Alegre... Eu acho que eu ainda tô construindo amizades aqui. Eu acho que ainda tô nessa fase. Você ainda Não tá sinto nesse que eu já tô processo. assim... super. Acho que eu ainda tô nesse processo. O casamento ajuda, né? Porque você sempre tem companhia. Muito. E o Thiago é muito relacional. Então, a gente tá sempre saindo com pessoas. Achei uma vida social bem ativa, assim, bem agitada. E eu gosto de muitas pessoas que a gente sai, tipo, de todas. E às vezes a gente sai assim, eu falei, Nicole não, não dá, A Nick é cara. muito easygoing, A ela gosta Nicole, de ela é todo muito mundo. querida. Eu falei assim, nossa, eu queria Paz. tanto ser mais amiga dessa pessoa. Eu queria tanto que a gente pudesse sair mais com essa. Mas é muita gente, né? Então... Nicole, você é muito legal. Queria te falar isso ao vivo. Ao deixar vivo a registrado aqui, entendeu? Que a Nicole só agregou na nossa família espiritual, É né? verdade, é verdade. E Já te considero amiga. Na família Sugihara também. E você, Rê? Eu acho que a gente... que acontece, na minha fase, assim, é o que eu falo até para quem é mãe. Invista nos seus filhos quando eles são adolescentes em questão da igreja. Então, vai ter coisa na igreja, invista. Não fica com preguiça de levar seus filhos para a igreja. Não fica com preguiça de criar relacionamentos na igreja com seus filhos, de abrir sua casa para receber os adolescentes, as crianças. Não tenha preguiça disso, porque isso lá na frente vai fazer diferença. Então, hoje eu ainda tenho amigos, meus grandes amigos são amigos que eu construí na minha adolescência. E esses amigos vieram junto. Então, No casamento, né? Vieram junto pro casamento, ficaram muito amigos do Bruno também. Então, foi algo muito saudável. Foram amizades que foram cultivadas na adolescência, que até hoje
estão na minha vida. Então, eu não senti tanto isso, porque eles vieram junto desde sempre. Mas eu vi o quanto foi importante os meus pais terem cultivado isso lá atrás. Eles realmente terem investido também nas minhas amizades, terem investido tempo, porque eles gastavam tempo. Esses dias até vi um meme, um Celtinha com 15 pessoas dentro do Celtinha, eram meus pais. Era um uninho com 15 adolescentes dentro, e eles levando pra cima e pra baixo, levava pra casa e dormia. Os pais da rodada, né? Que busca, que Mas no leva. caso, meu pai, era só eles mesmo. Os outros não queriam muito levar, não. Mas eu vi o quanto isso fez diferença pra minha vida e o quanto isso, até hoje, alguns estão em outras fases, outros morando até em outro país, mas quando vem pra cá faz questão da gente estar junto e parece que nada mudou. Então eu não senti tanto isso quando eu casei, porque ainda são os meus amigos que eu trago até hoje. Claro que aí chegam novas amizades, novas pessoas. Com a igreja também muda muitas coisas, porque aí você acaba não convivendo mais com esses amigos, né? O seu ciclo acaba sendo mais as pessoas da igreja. Mas o quanto é importante você ter também essas amizades também fora, né? Que você vai poder estar ali, vai poder desabafar, poder conversar. Então, eu não senti muito devido a isso, porque são amigos que eu cultivei desde a minha adolescência e trago eles até hoje, assim, na minha vida. Eu não senti tanto isso também, não. Eu trouxe também todas as minhas amigas agregadas e depois a gente casou mais ou menos todo mundo na mesma época, assim. Eu tenho algumas amigas ainda solteiras, mas agreguei junto. Vamos viajar? Vamos junto. Até, assim, essa semana até foi interessante. Uma amiga minha de faculdade lançou um baita produto legal, do segmento infantil, e eu fiz questão, falei, eu vou prestigiar, fazia muito tempo que eu não conversava com ela, vou prestigiar, vou comprar o produto, mandei, ela ficou tão agradecida, ela mandou uma mensagem tão linda, que é muito obrigado, a gente nunca se esquece daqueles que apoiam a gente desde o começo, faz tanto tempo que a gente não se vê, bora marcar um café. Então, assim, há algum resgate, é uma pessoa que eu também quero resgatar ali, essa amizade, e eu faço questão hoje disso, assim, poxa, eu vou prestigiar o que a pessoa está fazendo, no Instagram, né, a gente acompanha muito as vidas pelo Instagram, pela rede social, ver onde a pessoa tá. Poxa, que bacana, você foi promovida nisso. Mantendo mesmo, porque isso também é algo que agrada a Deus. A gente, assim, eu tenho muitas amigas que não conhecem a Jesus. Então, elas viram também todo o meu processo de mudança. Algumas se afastaram, normal, ali nessa questão, não vou mais te chamar para esse rolê, mas muitas me incentivaram muito. Assim, muitas que legal, algumas até me davam bronca se eu fazia alguma coisa. Cara, não estou condizendo com a sua vida hoje. Você não mudou de vida? Você não mudou de vida? Bora lá. Então, assim, é especial. A gente fala muito sobre os relacionamentos amorosos, né? Entre homem e mulher, mas como é importante as amizades femininas, assim. Sim. Nós, né, temos essa ligação, é muito especial isso, né? Eu acho que é um refrigério para a alma, né? Muito, tem até vários muito. estudos que mostram o quanto é importante para a mulher ter amigas, estar com as amigas pelo menos de X em X tempo durante o mês. É saudável, né? É saudável. E fazer programas juntas, assim, que mulher gosta, sabe? Ter esse tempo, assim, de mulher mesmo. Porque, por mais que os nossos maridos sejam muito amigos, né? Não é a mesma coisa sair com a amiga e tomar um café e bater uma perna, fazer alguma coisa, né? E a mulher, ela precisa desse tempo. É muito importante, né? E, por último, queria terminar aí nosso episódio falando um pouquinho sobre como realmente construir amizades que honram a Deus. Né? Deus nos criou seres relacionais com um propósito. Né? E eu acredito que todas as amizades nas nossas vidas têm um propósito. Eu vejo que Deus coloca, às vezes, pessoas em estações específicas da nossa vida, que a gente precisa estar lá para elas, pessoas que vão permanecer a vida inteira. Eu acho que existe muito propósito nos relacionamentos. Sim. Né? E a Bíblia fala muito sobre isso. A gente até comentou sobre vários tipos de amizade, né? E Provérbios fala, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Então, assim, igual a gente estava falando da alta manutenção, né? Você é aquela pessoa que visita seu amigo no hospital quando não está bem. Você é aquela pessoa, né, que faz uma ligação, que quando a pessoa que você conhece, que você está discipulando, teu amigo, perde alguém, você está lá no velório, sabe? Porque as pessoas se consomem muito com as próprias vidas hoje em dia. Sim, total. E daí acabam não dando aquele apoio verdadeiro, né? Aquele apoio de Deus mesmo para as pessoas quando elas precisam, não acolhem, não estão lá quando a pessoa precisa, né? Manda só uma mensagem no WhatsApp e acha que foi suficiente, né?
Então, acho que é um tempo mesmo da gente refletir que nessa era que é tão... que eles chamam... tem até um nome que eles falam, que é superficial. Eu esqueci o nome. Nessa era que a gente está, que é tão rasa, e os relacionamentos têm uma tendência tão grande de caminhar para esse lugar raso, o quanto a gente, de fato, tem sido intencional em ser um irmão de verdade na diversidade. É verdade. E é bíblico, né? É bíblico, é bíblico. E não só para os nossos amigos mais próximos, mas também para as pessoas que a gente vê que Deus coloca na nossa vida e a gente, às vezes, não dá devido, igual você falou, né? Uma pessoa que está vindo para a igreja agora e as pessoas na igreja não acolhem, porque a gente está, às vezes, mais preocupado com os nossos problemas, com a nossa vida, e às vezes a gente não enxerga a necessidade das pessoas que estão à nossa volta, né? Eu vejo muito na história de Jesus que o tempo inteiro ele olhava para as pessoas e ele entendia a necessidade das pessoas, sabe? E às vezes eu acho que isso falta nesses tempos, da gente olho no olho, né? enxergar mesmo as pessoas, sabe? A gente acaba indo para relações muito superficiais e a gente acaba não vendo ali, né, o propósito de Deus estar colocando as pessoas na nossa vida, né? Eu creio que ninguém passa na nossa vida por acaso. Com certeza. Eu achei muito legal isso que tu falou. E a gente tem que fazer uma autoanálise também. Porque às vezes a gente quer tanto uma amiga, mas será que a gente está sendo amiga? Sim. A amiga que a gente gostaria de ter? E eu estava escutando um podcast da Alisa Beveri, ela estava falando um pouco sobre a amizade feminina. E ela falou como isso é precioso realmente, porque a gente vem com uma mentalidade de rivalidade, né? A mulher, ela tem isso dentro dela, de se comparar, e fica aquela coisa de rivalidade entre mulheres. Ela, inclusive, falou que na Bíblia tem só uma história de amizade feminina, que eu esqueci. Mas depois eu vou olhar. Porque não Será era que é Ruth e não é Noemi? Ruth e Noemi, porque ela falou, Ruth e Noemi, elas têm, não têm a mesma idade. Sim, a diferença de geração, Entendi. né? Eu esqueci. Mas ela falou que o resto é tudo de rivalidade mesmo. Não era Maria Isabel? Até entre Talvez, irmãs, né? talvez. Maria Isabel. Maria eu Isabel acho pode que ser. sim. É, porque Raquel e Lia eram rivalidade, né? Então tem Maria muitas. Isabel, talvez. E ela falou que ela começou a orar para Deus. Falou assim, Senhor, onde estão essas histórias para a gente se inspirar? E Deus falou com ela, vocês estão escrevendo essas histórias agora. Amém. Ai, que Ai, Achei que lindo lindo, demais. que lindo. Achei tão Que precioso. forte. sabe, Amém. esse Vamos ensinamento que resgatar ficou pra isso, nós. né? Amém. E achei muito sem bonito. comparações, mas de união mesmo, né? Porque queremos o mesmo objetivo, né? Tipo assim, pode nascer algo lindo, né? Exato. Tipo assim, a Exato. Rê tá no Relevância Alphaville. E, nossa, a Rebeca, assim, toca o Grace lá, eu já falei isso pra você, né? De uma forma impecável. Impecável. é Ela tem mesmo. um dom, além desse seu dom maravilhoso de fazer as coisas, de servir, de organizar, de Rebeca Logística, você Rebeca tem um Logística. dom de cuidar, de pastoreio, Sim, assim, e você amém. flui nisso de uma forma muito Natural. natural, assim, sabe? E eu fico muito feliz. Não é uma competição. Eu não fico comparando, nossa, eu preciso fazer igual que a Rebeca tá fazendo lá em Alphaville. É uma coisa de alegria mesmo, de ver florescendo, de ver crescendo. E esse nível que a gente tem que entrar, né? Exatamente. Eu tive até uma amizade que eu fiz de alguns anos pra cá, que se tornou uma das minhas melhores amigas. E eu vi muito propósito na vinda dela para São Paulo. Que ela veio e permaneceu um tempo. E foi engraçado que quando essa pessoa chegou, eu não queria fazer amizade com ela. Eu não queria fazer amizade, porque assim, tem gente que vai chegando aqui e aí o meu irmão já vai votando pra fazer isso e pra fazer aquilo. Eu nem sei quem é, eu fico meio pé atrás, sabe? Exato. Porque o Thiago é meio empolgado. E daí Inclusive, essa pessoa fez isso chegou hoje, inclusive. e já tava botando pra fazer um monte de coisa. Eu, quem é essa pessoa, Não, assim, sabe? E dá trabalho, gente. Dá trabalho você começar uma amizade, né? Dá. Porque E aí, no começo, eu fiquei fechada, porque eu falei, preciso saber qual é que é, né? Quem que é essa pessoa e tal. E foi até engraçado que ela falou, que sentiu que eu realmente estava fechada. Mas, cara, eu vi propósito de Deus, porque essa pessoa acabou se tornando uma das minhas melhores amigas. E ela me pegou numa fase onde eu estava ministerialmente meio perdida e ela construindo. E claramente, assim, ela também precisava de um abrigo aqui em São Paulo, Sim. também estava recomeçando. E eu vi que, no fim, eu fui esse abrigo para ela aqui em São Paulo. E ela foi a minha maior encorajadora para Amém. fluir no ministério. Foi. Porque Amém. até Sim. ela chegar, eu não estava pregando, eu não estava fazendo muitas coisas na igreja por insegurança. E ela me encorajou demais, ela me levou para um outro lugar, assim, caminhando com ela e trocando ideia e tudo mais. E eu senti que foi algo que Deus
precisava naquele tempo para nós duas, assim, foi incrível. E aí eu comecei a entender que realmente Deus tem propósito nas amizades, sabe? Sim, é verdade. Hoje eu vejo que talvez se ela não tivesse vindo aqui, eu não estaria onde eu estou hoje, vice-versa, sabe? Então Deus colocou essa pessoa na minha vida. Com certeza. Então é muito legal essa questão do propósito mesmo que Deus tem nos relacionamentos, né? É verdade. E as estações, né? Você vê que em cada estação que a gente passa da nossa vida, o Senhor, ele coloca pessoas específicas. Sim. E às vezes Sim. vai ter pessoas que não vai ser para sempre, mas para aquela estação ela foi extremamente necessária. Pra te Ela foi afiar ali, né? extremamente um propósito de Deus ali mesmo. Então, Inclusive, foi a pior época da minha vida, que foi do podcast Sim, que a gente sim. gravou Dia das Mães. Sim. Eu tava passando por um turbilhão de coisas. E é uma pessoa que foi muito presente ali. Eu lembro que foi uma das pessoas que ficou lá comigo no hospital. E ela estava recém-operada. Ela foi, tipo, recém-operada. Pra você ver, quando a pessoa realmente dá valor e ela exato. quer estar lá, ela tá, Ela tá, entendeu? exatamente. E ela foi, tipo, operada com as pernas pra cima, no hospital me visitar e ficou comigo. E brigou ainda com o cara que tava demorando pra fazer exame. E eu fui caminhar com ela, porque ela tinha que caminhar um pouco também. Então, assim, você vê que Deus coloca certas pessoas no momento que você mais precisa. isso aí. Né? O momento que eu estava mais caída, que eu mais precisava de alguém, ela estava lá. E, assim, foi um timing, assim, de Deus mesmo, eu vejo. Depois, logo em seguida, ela foi embora. Aí eu falei... Estação, né? Mas foi o tempo de Deus ali, sabe? É. Então, é incrível, assim. Eu vejo que existe muito propósito. E outra coisa que é muito bíblica em relação à amizade, acho que tipo, a gente pode encerrar por aqui, é uma amizade verdadeira, além dela celebrar e encorajar, ela também fala a verdade em amor. é isso aí. Então, para você chegar no nível de amizade realmente profunda, é quando as máscaras são deixadas um pouco, né? Dos dois lados, tanto de você conseguir se abrir verdadeiramente Sim. e falar as coisas que você pensa sem julgamento, quanto você conseguir dar uma palavra que a pessoa precisa naquele momento que talvez não seja mais agradável, né? Porque geralmente tem situações que a pessoa está fazendo algo, né, que não é legal para a vida dela, e você sabe, ela vai buscar quem vai validar aquilo. Sim. Então, ela acha que os amigos estão contra ela. E são esses amigos que você tem que ouvir. Sim. Porque são eles que realmente se importam com você, oram por você, amam você, né? Então, se você tem uma pessoa que em amor fala a verdade, valorize essa amizade. É verdade. Tipo assim, caminha junto, sabe? A pessoa não tá aqui falando por amor, passando a mão na minha cabeça, falando que tá tudo bem. E né? detalhe, gente, é em amor, hein? Não é dando patada. Não é né? dando, não é em amor mesmo, é uma exortação mesmo, né? Assim, eu te amo demais pra te ver Exatamente. fazendo isso. Entrando por esse caminho. Que tem poxa, gente tá que entrando põe em desculpa relacionamento. também para tratar os outros mal e falar o que Exatamente. pensa, né? Exatamente. Então, existe uma diferença em você realmente falar a verdade, porque você quer ver a pessoa crescendo. E até às vezes, assim, quando é muito próximo, né, você vê que a pessoa está entrando em cilada, repetidamente, dá até um nervoso, dá vontade de falar, pelo amor de Deus, não acordou ainda, até, mas você tem que ter essa sabedoria nisso, de, poxa, cada um tem um processo em Deus. Cada um tem o seu E tempo, você não vai né? controlar a vida da pessoa, a escolha da pessoa. Ore por ela. Sim. Cara, a oração muda corações. Sim. Muda mentes. Então, eu tenho feito muito isso, porque eu era aquela pessoa que perdi um pouco a paciência. Assim, poxa, Sei. de novo, tá nesse mesmo lugar, sabe? Aí eu já fico quieta. Pode orar por mim? Posso. Oro por você. De novo. Pela milésima vez, pela mesma coisa. Mas estamos aí. Pelo menos ela sabe que tem uma pessoa que ora por ela. Tá ótimo. Mas é verdade. importante. Eu tenho uma das minhas melhores amigas até também. Ela estava passando por uma fase de trabalho mesmo, assim. E é uma pessoa que tem muito potencial. Sempre foi um braço meu, assim, em tudo. E eu vi ela colocando o trabalho muito acima de todas as coisas, e principalmente em questão aos ministérios dela. E aquilo estava me incomodando, mas eu falei, poxa, é algo que ela sonhou tanto, essa questão do trabalho e tudo. Como que eu vou falar? E eu pedi para o Espírito Santo me conduzir mesmo. Até o dia que me deu abertura, ela me deu abertura e eu acabei falando. Eu falei, você percebeu que ela começou ela mesma se abrir e falar sobre isso. Eu falei, você percebeu que você está colocando o seu trabalho acima de tudo? Seu trabalho está virando o seu Deus? E foi até difícil falar, mas eu falei, do mesmo jeito que Deus te deu,
ele pode tirar. Então, assim, olha para dentro de você, analisa, recalcula a rota, porque é um presente do Senhor, mas esse presente do Senhor tá te afastando. Então, assim... Se isso te fizer mal, né? Se isso te faz mal... Uma via de mão dupla, E aí eu lembro né? que ela ficou super emocionada, e na mesma semana eu chamei, uma pessoa chamou ela para ministrar num encontro de mulheres. E aí ela falou exatamente sobre isso. Ela falou, eu estava colocando o meu trabalho como um Deus. Deus estava acima, né? Então, tudo era em volta do meu trabalho, tudo era o meu trabalho, tudo aquilo estava virando uma idolatria. E então, eu realmente tive que cair na real e entender que o Espírito Santo estava me incomodando, que eu tinha que mudar a minha visão e entender que aquilo não era o meu Deus. E foi importante. Eu falei, nossa, Senhor, obrigada, porque a gente fica receosa, Sim, né? Você sim. fica aflita, às vezes, de... Poxa, como que eu vou falar? Mas muitas vezes o Espírito Santo nos incomoda, a gente tem que falar, a gente tem que conversar em amor, em sabedoria e encorajando. Muitas vezes é isso. Você fala, mas você encoraja ao mesmo tempo, você traz para perto. Mas o quanto é importante a gente, se a gente estiver sentindo de falar, e realmente aquele que ama de verdade é esse que vai falar muitas vezes. E por mais que às vezes possa doer um pouquinho ali no momento, para a pessoa, se ela tiver com o coração aberto também, ela vai fazer sentido depois. É Provérbios 27:6 que eu coloquei aqui. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É isso aí. Olha, forte, Forte, né? Vou ler até de novo. Ó. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. É isso. É isso aí. Né? É isso. Acho que podemos encerrar com esse versículo. Provérbios? Provérbios 27:6. 6. 27:6. Nada mais a declarar depois da... Aliás, os últimos 2 podcasts a gente tem terminado meio nada a declarar. Não tenho nada a declarar. Muito Não. bom, meninas. Vocês querem deixar alguma mensagem Fala, Ni, você. sobre encorajamento? Bom, eu... Assim, de surpresa, né? Gente, não desistam das amizades. Amizade é presente de Deus. Por mais que tu tenha sido ferido... Não desista de fazer amigos, de procurar amigos, de construir amizades verdadeiras e profundas, porque Deus vai usar isso para a tua Amém. vida e vai te usar também Amém. na vida dessa pessoa, para vocês crescerem e caminharem juntos até o céu. Amém. E só um adendo aqui que eu queria lembrar, que eu lembrei enquanto a Rê estava falando, que eu sinto que vocês são todas presentes de Deus para minha vida. Valorizo demais a amizade de cada uma, minha cunhada, que é a Rê. Mas eu sinto muito que Deus colocou a Rê como um presente para mim lá em Alfa. E eu queria deixar isso registrado aqui. Porque eu sinto que Deus me tirou de um lugar onde eu tinha amigas, minha irmã perto, mas Deus colocou a Rê ali comigo. E isso que a Rê falou, de estar fazendo qualquer coisa e estar junto... Ela é essa pessoa pra mim. Às vezes assim, amiga, vamos fazer alguma coisa. E às vezes, amiga, vou no pediatra do Luca. Ou alguma coisa assim. Sei lá, vou no supermercado. Então, eu vou junto. Então, obrigada, amiga, por ser essa amiga pra mim. E vocês todas. Mas hoje, só porque, em especial, a nossa convidada também. E também a gente já teve um momento que eu acho que eu... exagerei numa reação que eu tive uma vez no início, lá quando eu vim mudar pra cá. Aí acabei conversando com a Rê e tudo. Acho que eu exagerei nas coisas. Depois eu sentei com a Rê e falei, amiga, eu quero te pedir desculpa. Porque acho que não foi legal como eu agi e tudo. E glória a Deus, né, amiga, que a gente tem essa amizade. A troca, né? E eu fiquei feliz de tu poder vir hoje, que o tema era amizade. Falei assim, nossa, foi providencial. Mas amo todas vocês, todas amigas. Amém. É um presente pra mim também estar aqui. Acho que cada uma também. A Kel, logo que eu cheguei no Relevância, eu com certeza fui essa pessoa que o Thiago falou pra ela, vai lá, chega perto, cuida dela, conversa. E a Kel, desde o começo também, me abraçou de uma maneira muito especial. E é uma alegria que eu queria deixar isso, gente. Valorizem as amizades. Entenda, enxergue, né? Como é o que eu sempre falo, como Jesus trataria, como Jesus faria nessa situação. E eu vejo que amizades são presentes do Senhor na nossa vida. E Ele sabe o tempo certo de cada um. A Nick também, para mim, é um presente de Deus. É uma pessoa que eu também consigo ser muito vulnerável. A gente compartilha muitas coisas parecidas. E logo que ela chegou, eu fiquei tensa, né? Que eu falei, meu Deus do céu, tá vindo de outro lugar. E ela super assim com a família dela. Sim. E o Espírito Santo ali me incomodou muito. E falou, você precisa ser uma amiga para ela. Então, também quero honrar a sua vida, honrar seu coração. Que
que você nunca se esqueça o seu valor também, o quanto você é importante para essa comunidade. Você não é a esposa só do Thiago, você é a Nicole. Você é preciosa para o Senhor e preciosa para as nossas vidas. E vocês também. Uma alegria estar com vocês. Amo vocês, viu? Vocês vieram hoje, viu? Muito especial. Assim. Acho que o próximo talvez vai ter mais uma amiguinha aqui, a Sofia. Já vai ter nascido. Já vai ter nascido, Acho que foi meu último de barrigão, gente. Amém, gente. Deus abençoe vocês. E é isso, terminamos por aqui, né? Nos vemos na próxima. Deus abençoe.